Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança, dando continuidade à nossa temporada com o tema A Verdade. Cada dia uma verdade bíblica estudada aqui e as dúvidas que você possui sobre cada tema você pode estar mandando para o nosso WhatsApp 9217 3089. No programa de hoje veremos uma ação fantástica de crianças que decidiram compartilhar os seus brinquedos com algumas outras crianças de uma creche. Você vai ver também no Saúde com Esperança a importância de se alimentar bem, porque hoje falaremos do açúcar e fecharemos o programa de hoje conhecendo a verdade sobre a Igreja de Deus. Não sai daí não, que o Tempo de Esperança está só começando. Eu não sei você, mas eu costumo andar pela rua olhando para os lados e me impressiono com quantas igrejas existem. São muitas igrejas. E às vezes você fica olhando, pensando assim, qual que é a igreja que prega a verdade? Qual a igreja verdadeira? No meio de tantas igrejas, você para se perguntar por que tantas religiões? Essas perguntas você vai encontrar resposta na palavra de Deus hoje aqui, quando nós abrirmos a Bíblia para descobrirmos a verdade sobre a Igreja de Deus. Mas antes de estudarmos sobre a verdade, vamos acompanhar aqui no Revista Novo Tempo uma linda ação feita por crianças da Escola Adventista. Dois dos brinquedos favoritos de Juan, de apenas 6 anos, não terão mais lugar em seu quarto. Os carrinhos agora vão encontrar um novo dono. A solidariedade do pequeno aluno do Colégio Adventista de Vila Nova Cachoeirinha, na região norte da capital paulista, encontrou uma oportunidade de ser materializada durante uma campanha de doação de brinquedos promovida pela escola. Num domingo a gente tirou para separar os brinquedos e aí eu comecei a falar, olha, vai me falando quais os brinquedos que você quer doar. Só que de repente ele começou a tirar tudo. E eu, mas Juan, esse também? Também, mãe. Eu já brinquei bastante com os meus brinquedos, eu quero que outras crianças também brinquem. Eu quis separar aqueles carrinhos para doar porque eu senti um amor no meu coração. Eu queria dar todos os meus brinquedos porque eu não brinco muito com eles, então eu acho que outras crianças vão brincar mais. O colégio arrecadou mais de 500 brinquedos. A campanha beneficiou uma creche que atende 247 crianças de 0 a 3 anos na região norte de São Paulo. Então, 2020 tem sido um ano muito difícil, né? Um ano que deixou muitas marcas negativas aí para as famílias. E aí nós pensamos que existem famílias que, na verdade, todos os anos têm sido difíceis para eles. E aí nós pensamos uma forma de poder ajudar essas famílias. Foi quando chegou para nós a notícia de uma instituição que estava passando por uma dificuldade, que eles recebiam muitas doações através de parceiros, e esse ano, por conta da crise, eles não estariam recebendo. E aí nós resolvemos, então, fazer esse projeto aqui para tentar angariar esses brinquedos, para conseguir levar um pouco mais de esperança e alegria para essas crianças. O colégio, eles entraram em contato conosco através de um pai, e aí eles conversaram conosco para desenvolver essa atividade, esse projeto social com a escola. E nós conseguimos e foi um trabalho muito bonito e bem rentoso, né? Bem proveitoso, porque eles conseguiram arrecadar muitos brinquedos. O meu filho, eu já vinha conversando com ele, né? Que nós iríamos vir na escola e ele pergunta da escola, né? Que ele ia ganhar um brinquedinho novo e ele estava contente, e a gente chegou, ele ficou super contente quando ele viu todos aqueles brinquedos chegando. Eu fico emocionada, né, porque ele é uma criança tão carinhosa, tão assim, então para ele, se você der uma bala para ele, já fica feliz. Imagina um presente. Quando eu cheguei aqui e vi as crianças pegando os brinquedos, eu fiquei muito feliz porque elas estavam alegres e felizes. O amor e a solidariedade dos alunos desta escola adventista não ficarão somente aqui na região norte de São Paulo. Lá na Zona Leste, uma outra instituição também vai receber a doação, que vai ser ali planejada e executada pelos colaboradores da escola. Além de brinquedos, as crianças vão receber roupas, produtos de higiene pessoal e outros itens para atender às suas necessidades básicas. Parte das doações foi resultado de um projeto de educação financeira aplicada aos alunos do 3º ano do ensino fundamental. Eles foram desafiados a economizar dinheiro para comprar 2 brinquedos iguais, um para si
e outro para doar. O objetivo desse projeto é levar solidariedade às crianças que não têm essa oportunidade de receber presentes, principalmente na época de Natal. E essa lição, o Juan já provou que aprendeu muito bem. Muito bom, você também pode fazer a diferença se você tem um brinquedo, uma roupa em casa. Você não precisa esperar Dia das Crianças ou Natal. Todo dia é dia de fazer bem. Faça a diferença, ajude alguém também. E se você tem um grupo de crianças que também pode ser ajudado, manda uma mensagem aqui pra gente, 9217-3089, que nós vamos compartilhar esperança também. Tá bom assim? Nós vamos agora abrir a Bíblia para estudarmos, reeditarmos, refletirmos através do Reavivados por Sua Palavra, quando agora temos o privilégio, junto com o pastor Adolfo Soares, de relembrarmos aquilo que lemos na Palavra de Deus hoje. Paulo introduz de forma abrupta o novo tema, que trata do caso do escândalo de incesto na igreja. Isso estava trazendo vergonha para a igreja e principalmente para o nome de Deus. O incesto causa escândalo e vergonha porque é um ato tremendamente imoral. Mesmo assim, os irmãos da igreja estavam convencidos e até orgulhosos de sua condição espiritual. Entretanto, em vez disso, deviam baixar a cabeça pela vergonha de que tal impiedade ocorresse entre eles. Isso não quer dizer que eles estavam orgulhosos por causa desse mal específico na igreja, mas a despeito disso, nota-se que estavam cheios de soberba, de orgulho. Deveriam se humilhar perante o Senhor e tomar atitudes para remediar, para resolver o problema. No versículo 6, o apóstolo Paulo pergunta: vocês não sabem que um pouco de fermento acaba fermentando a massa toda? Isto é sério. Manter na igreja um membro claramente culpado, com a justificativa de querer ajudá-lo a se reerguer, é desconsiderar o perigo que a sua influência pode causar no grupo de crentes. Com frequência, o melhor para o indivíduo é ser separado da igreja, a fim de que perceba que seus atos não estão em harmonia com as normas cristãs e, por isso, não podem ser tolerados. A igreja precisa separar esse membro, mas atenção, precisa ajudá-lo para que ele possa se arrepender. No final das contas, Deus julga os pensamentos, palavras e atos de todos. Quer a pessoa reconheça ou não a soberania divina, é Deus quem julga todos os aspectos da vida. Ele aprova ou condena segundo a sua sábia justiça. Que o Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje. Trazendo para a gente de uma maneira bem tranquila, bem direta, aquilo que Deus tem nos apresentado através de sua palavra. Que Deus abençoe o Senhor e o seu ministério. Nós vamos para um pequeno intervalo agora, é curtinho mesmo, é rapidinho, e já já a gente volta. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. O que fazer para ocupar a mente e se manter saudável e feliz, mesmo com notícias não esperadas? Aqui vão algumas dicas. 1. Faça exercícios físicos. 2. Leia livros. 3. Ouça música. 4. Aproveite para fazer uma faxina na sua casa. Novo Tempo, o canal da esperança. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança. Foi rapidinho o intervalo, né? E agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você conhece a Igreja Adventista? Não conhece? Vai conhecer agora.
Nascemos para levar ao mundo uma mensagem de salvação e esperança. Somos parte do movimento adventista que pregava a volta de Jesus para buscar seus filhos e que surgiu em 1844. Em 1863, fomos organizados como Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos. De lá, nossa mensagem não se limitou à América do Norte. Chegou até a América do Sul, onde foi erguida a primeira congregação na região de Crespo, na Argentina, no ano de 1894. Hoje, os milhões de adventistas estão presentes em mais de 200 países e dezenas de idiomas. Nossa missão é bem clara: fazer discípulos de todas as nações e comunicar o Evangelho eterno no contexto das mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Significa convidar as pessoas a aceitarem Jesus como Salvador pessoal, unirem-se à igreja e ensiná-las a servir a Deus como preparo para a sua volta. Mas como esperamos cumprir o desafio? Nós sabemos que precisamos ser relevantes em um mundo de diferentes línguas e culturas, por meio de diferentes ministérios, instituições, projetos e pessoas. Além de buscar a bênção divina, nós adventistas temos um plano estratégico para cumprir com essa missão tão desafiadora. Na América do Sul, por exemplo, esse plano é baseado em 3 valores principais: comunhão, relacionamento e missão. Além de um bom plano, sabemos que uma organização do tamanho da Igreja Adventista precisa de uma estrutura sólida para se manter ativa e realizar um trabalho sério. Nossa sede mundial está localizada nos Estados Unidos, de onde administramos 13 divisões mundiais em todos os continentes, inclusive em países e regiões com baixíssima presença do cristianismo. Essas divisões, então, coordenam o trabalho das uniões e associações, ou missões, o que inclui escolas, colégios, universidades, hospitais, clínicas e projetos sociais desenvolvidos por nossa agência humanitária, a ADRA. A divisão sul-americana, com sede estabelecida em Brasília, no ano de 1976, administra a igreja na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Mas o que faz a diferença mesmo são as frentes mantidas na base, onde membros voluntários e simpatizantes fazem tudo acontecer. São os ministérios, departamentos e serviços. No território sul-americano, temos 2 fábricas de alimentos, a Granix, em Buenos Aires, Argentina, e a Superbom, em São Paulo, Brasil. Na área de impressos, coordenamos os trabalhos da ACES, Associação Casa Editora Sudamericana, na Argentina, e da CPB, Casa Publicadora Brasileira, no Brasil. O movimento adventista acredita no potencial da comunicação integrada e estratégica. É a esperança que rapidamente avança por meio de ferramentas e meios que potencializam a divulgação para diferentes e variados públicos e locais distantes. Veiculamos dezenas de programas de TV e rádio, 24 horas por dia, em português e espanhol, por meio da Rede Novo Tempo de Comunicação. Rede que atua também com conteúdo na web, o que inclui games bíblicos, e que leva a mensagem por meio do Ministério da Música, desenvolvido pelos cantores da gravadora Novo Tempo. Estamos nas redes sociais e ali dialogamos com as pessoas que tomam decisões espirituais e que querem um futuro melhor. Mantemos um forte portal corporativo, o adventistas.org, com materiais, notícias escritas, vídeos, fotos e infográficos que informam, inspiram e transformam vidas diariamente. Estamos preocupados em comunicar com eficiência, mas em ensinar para a eternidade.
Por isso, mantemos a rede de educação adventista, com milhares de alunos, professores e centenas de instituições até o ensino superior. Uma grande rede focada na filosofia do desenvolvimento integral do aluno, nas áreas física, mental e espiritual. A educação adventista, apesar de centenária, não parou no tempo. Compreendemos que é preciso o aperfeiçoamento pedagógico constante, uso da web para contato com alunos e pais, investimento no ensino à distância, porque queremos oferecer o melhor aqui também para quem busca conhecimento. De olho na internet e nas novas mídias, nós não nos esquecemos das nossas origens. Por isso, não abrimos mão da comercialização de livros e das revistas. Apoiamos um exército de homens e mulheres, os coportores, que seguem firmes no Ministério de Publicações e não se cansam de levar às pessoas um material de qualidade. Estão nas ruas, nas empresas, nas casas e distribuem material que orienta e dá uma nova perspectiva de vida para as pessoas. Muitos desses materiais são obra da escritora Ellen White, uma das norte-americanas mais influentes de todos os tempos, segundo pesquisas recentes. Seus livros sobre religião, saúde, educação, relacionamentos, família foram traduzidos para várias línguas e apresentam conceitos super atuais hoje. Somos uma igreja conectada, não só na comunicação, mas com as causas sociais. Alertamos e conscientizamos sobre os riscos e os prejuízos da violência doméstica com o projeto Quebrando o Silêncio, que tem ações na comunidade, uma revista com dados e informações úteis e um site de apoio. Motivamos jovens e adultos a serem doadores sistemáticos de sangue com o projeto Vida por Vidas. E praticamos a solidariedade com atividades concretas em favor de quem tem pouco ou nada, com projetos como o Mutirão de Natal. Levamos alimentos, roupas e brinquedos para milhares de pessoas todos os anos. Mas sentimos necessidade de fazer mais. Temos uma agência humanitária, a ADRA, presente em mais de 130 países e sempre pronta para atender situações de risco, calamidades ou necessidades da população, além de levar capacitação e desenvolvimento econômico, saúde e educação. Família também é um dos nossos focos como igreja. Acreditamos que, como base da sociedade, a família precisa ser preservada e protegida, o que envolve a vida de casal entre homem e mulher e o relacionamento com os filhos. Realizamos eventos com casais, encontros para solteiros, viúvos e divorciados, cursos para noivos, escolas de pais e produzimos livros, revistas, DVDs, programas de TV, web, tudo para ajudar no fortalecimento das famílias. Temos a firme convicção de que uma sociedade feliz e mais perto de Deus é uma sociedade saudável. O Ministério de Cura que desenvolvemos tem a ver com uma mudança de estilo de vida. Falamos e incentivamos um conceito de saúde integral em nossa rede de clínicas, hospitais e 2 fábricas de alimentos. Também levamos esse conhecimento às pessoas por meio de testemunho pessoal, de publicações e oferecendo cursos de qualidade de vida, aulas de culinária e grupos de apoio para abandonar o álcool e o fumo. Ensino para nós adventistas é muito importante, e principalmente o dos princípios bíblicos. Mantemos uma das maiores escolas de ensino voluntário da Bíblia no mundo, a Escola Sabatina. Todos os sábados, milhões de pessoas participam de grupos de debate e estudos sobre o livro sagrado do cristianismo. Há grupos que se reúnem nas casas também. São os pequenos grupos, onde há oração intercessora, ações solidárias e muita confraternização. O ensino bíblico é forte ainda nas classes que funcionam regularmente em grande parte das congregações adventistas.
Somos uma igreja preocupada com o desenvolvimento das crianças, adolescentes e dos jovens. Mantemos semanalmente atividades dos clubes de aventureiros e desbravadores, em que se aprende sobre religião, meio ambiente, princípios de vida e onde também há desafios e aventura. Realizamos programas para jovens e ensino adaptado para crianças, de acordo com a faixa etária específica. Em todos os projetos, nosso objetivo é preparar uma nova geração para ter mais conexão com Deus e mais esperança. O fato é que o sonho de ver Jesus voltar ainda nesta geração move a todos nós, adventistas do sétimo dia. Cremos que projetos, programas e ações sociais são importantes. Que fidelidade a Deus em todos os aspectos da vida é fundamental. E que doutrinas coerentes com a Bíblia são igualmente relevantes. Mas que, acima de tudo, as pessoas motivadas, inspiradas e discipuladas é que fazem a diferença na prática. Os adventistas são um povo que fala de educação e ensina. Um povo que fala de saúde e oferece cura. Um povo que fala em solidariedade e ajuda o próximo. Um povo que fala sobre esperança e salvação e vive essa certeza. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um povo, uma esperança. Maravilha! Agora que conhece a Igreja Adventista, já prepara o coração para nos fazer uma visita. Quer saber como visitar a igreja? 9217-3089. Entre em contato com a gente que eu vou te ajudar e eu quero te receber na igreja também. Tá bom assim? Ficou fácil? Nós vamos agora para o Saúde com Esperança, uma dica simples, direta para você. Agora falando do açúcar branco. O que será que a gente vai aprender hoje? Vamos ver. Ele está presente em muitos lugares, onde vemos, onde não vemos e até onde nem imaginamos. Às vezes a gente acha que não está consumindo açúcar porque não usa o açúcar de adição. Vai tomar um suco, não põe açúcar. Mas se a pessoa come bolacha contém açúcar. Ah, mas a bolacha que eu como é salgada. Bolacha salgada tem açúcar. Bolacha doce tem açúcar. Pão industrializado tem açúcar. Até na pasta de dente tem açúcar. Então a gente tem que ter cuidado com os alimentos que também contém. Já vem com açúcar. Às vezes vai comprar uma geleia, uma compota, alguma coisa assim, que já vem com açúcar. A ideia é comprar os alimentos in natura e, se for adoçar, já adoçar em casa. Porque você pode controlar quanto de açúcar que vai colocar naquela preparação. Diferente de comprar, por exemplo, um bolo de caixinha. Você não sabe quanto de açúcar que vem no bolo de caixinha. E se você fizer o bolo em casa, você pode colocar metade do açúcar que tem na receita. Você pode não colocar açúcar, fazer com ameixa, com tâmara. Rico em calorias e pobre em nutrientes. Por esses e outros motivos, o açúcar branco também é conhecido como fantasma branco. O açúcar branco não tem vitaminas nem minerais. Ele só tem sacarose. E isso é um problema, porque ele traz calorias e nós, para consumirmos essa caloria, a gente precisa de um processo digestório. E a gente vai gastar vitaminas, minerais e não vai ter nada em troca, só caloria vazia. Qual é o outro problema? Ele não só traz apenas calorias, ele ainda leva de nós as vitaminas do complexo B e o cálcio. E isso para a criança é muito perigoso, porque vai prejudicar o crescimento e o desenvolvimento. Para o adulto também é perigoso, vai aumentar o estresse, a ansiedade. E o açúcar é altamente viciante e depressivo. Qual é a característica principal que a gente tem nas drogas?
o grau de pureza, e o açúcar é sacarose pura. E isso faz com que a pessoa fique viciada no açúcar. Açúcar demerara, açúcar mascavo, melado e até o mel. Estes são os caminhos que uma pessoa pode percorrer até se acostumar sem o açúcar branco, se não optar por uma mudança radical. Mas mesmo esses açúcares devem ser usados com cautela. Uma pessoa que para de consumir o açúcar branco, ela não pode simplesmente substituir o branco por um outro, como o mel, o melado de cana ou o açúcar mascavo, e consumir nas mesmas quantidades. Todo o açúcar em excesso ele faz mal à saúde, independente se ele é o branco ou se ele é um açúcar mais natural. Usar uma fruta mais doce para adoçar um suco mais ácido, usar frutas secas para adoçar bolos e sobremesas. Aprender a sentir o sabor doce das frutas. Esse é o ideal para quem quer ter mais saúde. O açúcar branco ele é muito perigoso para a saúde, porque, em primeiro lugar, ele é um açúcar simples, ou seja, ele não tem as fibras e ele é absorvido pelo corpo muito rapidamente, fazendo com que o açúcar no sangue suba de uma forma muito rápida. E isso pode trazer vários problemas, como o ganho de peso, o acúmulo de gordura na região abdominal, diabetes, o aumento da pressão arterial. Ele também pode causar câncer, diminuição da imunidade e entre outros problemas. Viu aí a dica do Saúde com Esperança de hoje, falando de açúcar, né? Com certeza a gente precisa atentar para esse pequeno detalhe em nossa alimentação, porque muita gente tem consumido muito açúcar branco e aí você já sabe que está se prejudicando. Busque hábito saudável, permita-se viver com saúde. Agora, para isso, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Siga a dica e seja feliz. Deixa eu mandar um abraço aqui para você que está acompanhando a gente aqui do Elcione Barbalho, o pessoal que fica ligado aqui do Residencial Salvação, pessoal que está no Diamantino, no Aeroporto Velho, você de toda a região de Santarém que nos acompanha aqui pela TV Princesa, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos. Vocês estão nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Que Deus também possa adentrar em sua casa, em seu coração, e cada dia nós possamos viver dias felizes, tempo de esperança. Tá bom assim? Que Deus possa nos ajudar a entender mais e mais a sua vontade. Vamos tentar responder algumas perguntas que chegaram aqui. Pelo que eu vi aqui, não foram muitas perguntas que vieram sobre o juízo até agora, mas você ainda pode mandar sua mensagem aqui, 9217-3089. Aproveita o momento, manda a mensagem agora que a gente já responde. A primeira pergunta que chega aqui é: o julgamento, o juízo de Deus é só para os ímpios? Opa, será que só vai ser julgado? Porque aparentemente é assim que funciona no mundo, né? A pessoa faz uma coisa errada, ela vai para júri, né? Ela vai ser julgada, né? Então, uma pessoa que não está fazendo nada de errado não vai ser julgada. A pergunta é uma pergunta inteligente. Será que todos serão julgados ou apenas os ímpios? Vamos ver o que a Bíblia fala em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios 5, abra a sua Bíblia aí. 2 Coríntios 5, no verso 10. Olha o que diz o texto aqui. Eu já estou aqui com a minha aberta aqui. Diz assim, ó: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Quem vai comparecer? Todos nós, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Bons e ruins. Aqueles que fizeram as coisas boas vão ser julgados pelas obras praticadas, que fizeram coisas más também. A outra pergunta, as perguntas são bem parecidas, chegou aqui, o Tassilei pergunta aqui, ó: como saberemos da justiça do julgamento? Daniel capítulo 7, o verso 9 e o verso 10. Enquanto a gente estava aqui assistindo Saúde com Esperança, vendo o pastor Adolfo falando, eu já vou pegando as mensagens, já vou colocando os textos da Bíblia aqui, para a gente já ir se ajudando e entendendo, né? Daniel capítulo 7, verso 9 e verso 10 diz assim, ó: enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Preste atenção. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto de fogo, e as rodas do trono estavam em chamas, diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam. Presta atenção. E aqui diz assim, ó: milhões e milhões estavam diante dele.
o tribunal se assentou e se iniciou o julgamento. E os livros... O que é que diz aí na sua Bíblia? Os livros foram o quê? Olha aí. Os livros serão o quê? Abertos. Deu para entender agora? Existem registros, existe o livro da vida, o livro memorial, livros que estão registrando aquilo que a gente está falando, tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está fazendo está sendo registrado, para que no dia do juízo nós possamos ser julgados. Só que tem uma pergunta aqui, Deus leva em consideração apenas as nossas ações? Será que é só isso mesmo? Será que são apenas as nossas ações que Deus leva em consideração? Vamos ver o que diz. Presta atenção nisso aqui, ó. Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 12. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, o verso 36 e o verso 37. Diz assim, ó. Mas eu digo que no dia do juízo, olha o texto, veja o que Deus está falando para você agora. No dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Ixi! Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Olha, não é só o que você faz, não. O que você fala também estará sendo levado em conta. Mas aí, uma outra pergunta agora. Essa pergunta aqui é uma pergunta interessante, ó. Aquilo que eu cometi de errado no passado, mesmo já tendo, ele botou entre aspas aqui, mudado de vida, Deus vai considerar no juízo? Eclesiastes capítulo 12. Vou deixar você abrir sua Bíblia, pegar papel, caneta para anotar. Lembrando que se você ainda tiver dúvida, manda mensagem aqui pra gente pro 9217 3089. 9217 3089. Já pegou aí? Eclesiastes capítulo 12, verso 14 diz assim: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Olha só. Até mesmo o que está encoberto. É como se dissesse assim, até aquilo que está escondido. Quer seja bom, quer seja o quê? Como é que está na sua Bíblia? Quer seja mal. Deu para entender? Deus trará a juízo tudo, até aquilo que está escondido lá. Quer seja bom, quer seja mal. Eu gosto do pensamento também de Eclesiastes capítulo 3, verso 17, que diz assim, ó: o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. Deus está dando tempo para você avaliar a sua vida. Deus está dando tempo para você mudar os seus passos. Deus está dando tempo para que você possa se arrepender, buscar em Jesus o seu perdão que Ele oferece para você, o perdão pelo seu pecado, porque quando Jesus perdoa você, os seus pecados são perdoados. E aí, como Miqueias fala, né, são lançados nas profundezas do mar. E dele não se lembrará. Pare e pense um pouquinho nisso, porque Jesus está lembrando de você em cada instante, está pensando em você. Agora você tem que pensar em você também, você tem que buscar esse perdão para ser absolvido no juízo. O último texto que eu queria ler com vocês está em Apocalipse 22, verso 12, verso 13, diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, porque eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Eu retribuirei a cada um conforme as suas ações. Busque viver segundo a vontade de Deus. Busque andar segundo as orientações de Deus e você vai ser feliz. Que Deus possa te abençoar dia a dia. Se você quiser a ajuda de Jesus, Jesus estará disposto a te ajudar. Aceite esse auxílio, aceite a salvação que Ele te oferece, aceite o perdão que Ele te dá. Nós vamos louvar a Deus agora, porque é tempo de louvar.
Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade, força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus.
Muito bom, só lembrando você que a música que você acabou de ouvir, você pode estar pedindo na rádio. É só ligar, pedir e a gente toca. Aqui você tem a oportunidade de conhecer músicas que te aproximam de Deus, porque se toca ao coração, com certeza é da gravadora Novo Tempo. É só pedir na rádio que a gente toca. Nós vamos para um pequeno intervalo e já a gente volta para conhecer o que a Bíblia fala sobre a igreja verdadeira. Não sai daí não. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Fumar, ter diabetes e ser obeso pode encolher o seu cérebro. Como se já não existisse razões suficientes para evitar fumar, manter o peso e os níveis de açúcar no sangue controlados, um estudo da Universidade da Califórnia descobriu que os fatores de risco na meia-idade estavam ligados a mudanças vasculares potencialmente perigosos no cérebro, levando a uma diminuição rápida do globo do cérebro e o declínio das funções até uma década mais tarde. Isso é fato, mas há esperança. Esse estudo acrescenta as evidências que viver bem preserva as capacidades mentais e que há coisas que podemos fazer na meia-idade que têm efeito nos 10, 20, 30 anos seguintes no melhoramento da saúde cognitiva. Por isso, não espere. Caminhe, beba mais água e melhore sua alimentação. Muito bom, estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e agora é hora de abrir a Bíblia para estudarmos juntos mais uma lição dessa temporada sobre a verdade. Hoje falaremos sobre a igreja que a Bíblia apresenta como verdadeira. Será que nós conhecemos essa igreja? Será que fazemos parte dela? Vamos descobrir agora através do estudo da palavra. Olá, meus amigos, tudo bom? Hoje o tema está, maravilhoso. Vamos falar sobre a igreja verdadeira. Prepare o seu coração e convide as pessoas para assistir com você esse tema maravilhoso e vital, hein? Vital. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. A minha Bíblia já está aqui, a sua também já está aí, caneta, papel, direitinho. O seu grupo de estudos já está reunido. E nós vamos agora começar analisando um capítulo que revela qual é a igreja verdadeira. Veja o que diz Apocalipse 12, verso 1, que diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bem, é importante que você entenda que no livro do Apocalipse, todas as vezes que aparecer a palavra mulher, mulher significa igreja. E essa definição e essa explicação que eu estou dando, eu tirei de Efésios capítulo 5, versos 23 a 31. A Bíblia deixa bem claro que mulher em profecia significa igreja, ou movimento religioso. E nesse caso, o Apocalipse 12 fala de uma mulher vestida do sol. Essa mulher do 12 é um símbolo da igreja verdadeira, ao passo que,
no capítulo 17 do mesmo Apocalipse, fala de uma grande prostituta. E essa prostituta do capítulo 17 representa a igreja falsa. Então, na Bíblia, somente existem dois caminhos, o verdadeiro e o falso, o certo e o errado. Assim podemos afirmar que existem duas igrejas, a igreja verdadeira e a igreja falsa, a igreja de Deus e aquela que não é de Deus. Então, nós temos que analisar agora qual é a igreja verdadeira e as características dela. E outra coisa, quem seria o fundador dessa igreja? Seria algum homem? Seria alguma mulher? Quem seria o fundador da igreja? E eu já vou dizer de antemão para você que o fundador da igreja é o próprio Deus e que Jesus é a cabeça da igreja, ok? Bem, aqui no texto que eu li, diz que a mulher estava vestida de sol e tinha a lua debaixo dos pés e uma coroa na cabeça e nessa coroa 12 estrelas. O que significa tudo isso, hein? O que quer dizer tudo isso? Bem, você já sabe que mulher é a igreja. Agora, por que ela aparece vestida do sol? Sol na Bíblia representa Jesus. Jesus é o sol da justiça. Então, quando a mulher está vestida do sol, significa que a igreja estava iluminada por Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a mulher tinha a lua debaixo dos pés. A lua reflete a luz do sol. A lua não tem luz própria, ela depende do sol. Então, nesse caso, a lua representa Jesus no Velho Testamento, que era simbolizado pelos cordeiros. Quando a Bíblia apresenta uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, a Bíblia está mostrando a igreja verdadeira no Velho e no Novo Testamento, ok? A mulher aparece com uma coroa na cabeça. Essa coroa representa vitória. Isso quer dizer que a igreja de Deus, ela seria perseguida, passaria por provas, por tribulações, mas a igreja triunfaria, venceria. Por isso que a mulher tem uma coroa na cabeça. E nessa coroa haviam 12 estrelas. As 12 estrelas eram símbolo de duas coisas importantes. As estrelas representavam as 12 tribos de Israel no Velho Testamento e representavam também os 12 apóstolos no Novo Testamento. Porque estamos falando de uma igreja no Velho e no Novo Testamento. Então a coroa com 12 estrelas mostrando a igreja de Deus, tanto no Velho quanto no Novo, lá as 12 tribos e aqui os 12 apóstolos. E a Bíblia, ao narrar as características dessa igreja, mostra algo mais. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 6, Apocalipse 12, verso 6. Preparado? 12, 6. Diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Lembrando que estamos lendo Apocalipse, e Apocalipse é um livro profético. E por ser um livro profético, as palavras são simbólicas na sua grande maioria. Então, nesse caso, a mulher é um símbolo da igreja. Mas, nesse caso, quando diz que a mulher fugiu para o deserto, significa que essa mulher foi perseguida. E o período da perseguição, que aparece aqui no verso 6, diz que foi 1260 dias. É bom você saber que um dia profético equivale a um ano literal, conforme está escrito em Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14, verso 34. Ok? Então aqui nós temos a descrição da igreja verdadeira através da simbologia apocalíptica e no verso 7 mostra que a igreja seria perseguida por 1260 anos literais ou dias proféticos. Agora, se você fizer uma análise na história, você poderia me acompanhar, por exemplo, através de um gráfico. O gráfico é o seguinte: a igreja de Deus existe desde o começo do mundo, certo? Só que antes de Cristo era o judaísmo. E depois de Cristo, o cristianismo. O cristianismo surgiu a partir da morte de Jesus na cruz. Jesus morreu no ano 31. E quando ele morreu, aí começou a contagem do cristianismo. E aí vem do cristianismo, da morte de Cristo, até a volta dele nas nuvens dos céus, a igreja cristã passaria por 7 fases. 7 fases. E são as 7 igrejas de Apocalipse. São elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 fases do cristianismo começaram no ano 31, como você pode ver, e terminariam, ou vão terminar, na volta de Jesus.
Mas durante toda a história, desde Adão e Eva até a volta de Cristo, a igreja de Deus é a mesma. A igreja verdadeira não mudou. Os princípios são os mesmos. A igreja é a mesma. A base é a mesma. E aí você poderia me perguntar, pastor Luiz, quer dizer que a mulher do capítulo 12 é um símbolo da igreja verdadeira? Sim, é, claro que é. E aí você poderia perguntar assim, mas dá para identificar hoje, em nossos dias, a igreja verdadeira? Dá para eu descobrir a igreja verdadeira no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país? Claro que sim, sem dúvida nenhuma que dá. Por isso, eu quero ler com você Apocalipse 12, verso 17. Apocalipse 12, 17 apresenta para nós as duas principais características da igreja verdadeira, tanto lá do Velho Testamento quanto agora, em nossos dias. Veja só, 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ouviu? Então a igreja verdadeira tem duas características. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Essas são as duas principais características da igreja verdadeira. Se você quer saber se a sua igreja é verdadeira ou não, é só você aplicar esse verso 17 aos princípios que a sua igreja defende. Veja se a igreja que você frequenta guarda os 10 mandamentos que aparecem em Êxodo capítulo 20 e se a igreja que você frequenta tem o testemunho de Jesus. Se ela tiver, é a igreja verdadeira. Agora, se não tiver, é falsa. E você tem que sair dela e tem que se unir ao povo de Deus. Tá certo? É isso que diz a Bíblia. Agora, eu queria apresentar a você 5 colunas da verdade. Ou seja, são as 5 colunas que mostram que a igreja é verdadeira ou que é falsa. Tá pronto? Tá preparado? Ok. Primeira coluna da verdade, para mostrar que a igreja é ou não é verdadeira. Primeira, está em Jeremias 10, verso 10. A primeira coluna é Deus. Deus é a verdade. A segunda coluna está em João 14, 6, quando Jesus mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a verdade. A terceira coluna está em 1 João, capítulo 5, verso 6. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a verdade. A quarta coluna é a própria Bíblia. Está em João 17, verso 17, que diz assim, a tua palavra é a verdade. E a quinta coluna está no Salmo 119, versículo 151, quando diz, os teus mandamentos são verdade. Você viu? São 5. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Ok? E quando você coloca isso à luz de João 16, verso 13, aí fica mais claro ainda, porque a Bíblia diz assim, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então a igreja verdadeira, ela passaria por várias situações, desde o começo do mundo, ela foi perseguida, muitos morreram, durante a Idade Média as coisas se complicaram, o inimigo usou a igreja romana, usou o sistema papal, usou o sistema imperial, usou tantas pessoas para pisar na verdade e para fazer calar a igreja de Deus. Mas Deus restaurou a verdade, Deus chamou o seu povo, levantou o seu povo e Deus então apresenta para nós hoje os princípios da igreja verdadeira. Ficou claro para você? Eu creio que sim. Então agora, para a gente finalizar esse tema, eu quero sentar aqui na minha cadeira e quero bater um papo com você. Ok. Você já está sentado aí em sua casa, eu estou sentado aqui na minha cadeirinha e eu quero chamar você para chegar mais perto. Vem mais perto, chega mais perto de mim. Eu quero falar com você. A Bíblia nos apresentou hoje as duas principais características da igreja verdadeira. É aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Você já sabe, ok? Mas eu também apresentei as 5 colunas da verdade. Você também já viu. Agora vem cá. Você quer fazer parte da igreja verdadeira ou da igreja falsa? Lembre-se que em Apocalipse tem 2 mulheres. Uma representa a igreja verdadeira e a outra falsa. Eu já decidi. Eu decidi fazer parte da igreja verdadeira. Sabe que eu fui sacristão? Fui sacristão por 5 anos. E eu não conhecia a Bíblia, não sabia da verdade. Até que um dia, Deus usou uma pessoa e essa pessoa me ensinou a verdade. Eu aceitei, entendi e por isso eu estou aqui hoje. Sou um pastor
da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E estou pregando para você para lhe mostrar também o caminho, a verdade. E se você realmente deseja fazer parte da Igreja verdadeira, se você quer fazer parte do povo de Deus, de Apocalipse 12, que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus, se você quer fazer parte desta igreja, eu quero fazer um apelo para você. Você precisa terminar os estudos bíblicos, mas antes mesmo de terminar, você já pode frequentar a igreja, procurar a Igreja Adventista. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela aceita os 10 mandamentos e ela tem o testemunho de Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita as colunas da verdade, aceita Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Então, por isso eu sou adventista. Eu quero convidar você também para ser um adventista. Quero convidar você para ser batizado, para ser membro desta igreja, para ser uma nova pessoa, uma nova criatura, para ser meu irmão na fé, minha irmã na fé, para juntos nos prepararmos para a vida eterna. Então, você aceita fazer parte da igreja verdadeira? Você aceita ser membro desta igreja? Você quer nascer de novo? Ou você tem preconceito? Ou você tem barreiras? Ou você tem medo? Ou você já ouviu alguém fazer alguma crítica por aí e isso criou em você uma certa barreira? Meu amigo, minha amiga, Jesus ama você. E Jesus tem um propósito para você. E está lhe chamando agora para tomar essa decisão. Agora eu quero ver. Você quer tomar essa decisão? Eu sei que você quer. Então vamos fazer o seguinte. Se você quer de verdade, eu quero fazer um convite para você. Levanta dessa cadeira, levanta desse sofá, levanta dessa cama e coloque-se de joelhos junto comigo. Eu vou me ajoelhar e eu quero convidar você que quer ser batizado, que quer ser membro da igreja verdadeira de Apocalipse 12. Eu desafio você agora a se ajoelhar, ok? Você pode pensar assim, Pastor Luiz, mas eu tenho problemas nos joelhos, não posso ajoelhar, ou então eu estou enferma ou enfermo, não dá, ou tenho um problema, não dá. Ok, se não dá, não há problema, fique sentado, deitado ou em pé. Mas se você puder, ajoelhe-se, porque eu vou me ajoelhar aqui e vou orar por você que tomou essa decisão. Está preparado? Então eu vou me ajoelhar aqui agora e eu quero convidar você para vir junto comigo. Pode vir. Ajoelhe-se também, vamos. Tem que ser rápido, não podemos demorar. Ajoelhe-se agora que eu quero entregar a sua vida nas mãos de Deus. Entendeu? Veja, eu não estou pedindo o seu dinheiro, não estou pedindo os seus bens materiais, eu estou pedindo para que você aceite a verdade e faça parte da igreja verdadeira. É isso que eu estou te pedindo. Para você ser batizado e ser batizada. Amém? Ok? Estamos de acordo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos então fechar os olhos e orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque através da Bíblia nós entendemos a igreja verdadeira e decidimos fazer parte dela. Abençoa, Senhor, essa pessoa que se ajoelhou comigo, essa pessoa que está tomando a decisão agora. Que essa decisão seja selada pelo Espírito Santo e que absolutamente nada venha tirar essa pessoa do caminho da salvação. Eu entrego cada um, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, essa pessoa nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, por essa linda decisão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você conheceu agora as características da Igreja de Deus. Agora a minha pergunta para você. Você é uma pessoa sincera? Você é uma pessoa honesta com a sua fé? Uma pessoa humilde o suficiente para reconhecer os seus erros? Que tal hoje você demonstrar essa humildade, essa sinceridade? Que tal hoje obedecer o que Deus fala e buscar essa igreja verdadeira? Eu quero estar pronto a te dar um abraço, quero estar te acompanhando. Manda uma mensagem para mim, eu quero falar com você, 9217-389. Pastor, eu quero visitar a igreja adventista, eu quero fazer parte da igreja verdadeira, da igreja que tem as características da Bíblia, e eu quero estar ajudando você nisso. Eu quero te acompanhar, eu quero te receber, eu quero fazer desse momento um momento especial para você. Afinal, é o momento que você está se rendendo a Deus, é o momento que você está sendo humilde, é o momento que você está aceitando os conselhos de Deus. Não porque um pastor te falou isso, mas porque a Bíblia, Deus falou com você. Aceite o convite de Deus,
faça parte da Igreja de Deus e você será feliz. Que Deus te abençoe. Eu vou aguardar a sua mensagem. Nos vemos no próximo programa. E se você tiver dúvida, manda mensagem, tá bom? 9217 3089. Até lá.